No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Congresso aprova a proposta de emenda constitucional que adia as eleições municipais para novembro por conta da pandemia. Bolsonaro critica projeto das fake news aprovado pelos parlamentares e cita a possibilidade de veto, enquanto o ministro Alexandre de Moraes estende inquérito sobre o tema no Supremo por mais 6 meses. Ministério da Educação divulga que alunos preferem que Enem 2020 seja realizado apenas em maio do ano que vem. Essas e outras notícias na edição desta quinta-feira, 2 de julho do ano de 2020 do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Com o cerco se fechando, o presidente Jair Bolsonaro volta a se ater ao poder do cargo para tentar evitar um mal maior para ele e seus aliados. O ex-capitão do Exército criticou o projeto de lei sobre as fake news aprovado pelo Senado na última terça-feira e disse a apoiadores que há a possibilidade de ele vetar o texto assim que terminar sua tramitação no Congresso. A Câmara deve se debruçar sobre o tema nos próximos dias. O chefe do Executivo chegou a dizer que acha difícil que o projeto seja aprovado e que ele não deve vingar. O resultado da votação pelos senadores, 44-32 pela aceitação da matéria, foi considerado uma derrota para o governo, já que as notícias falsas são o calcanhar de Aquiles da família Bolsonaro. É verdade que o projeto votado foi uma versão desidratada do texto original. Ele não alcança, por exemplo, um dos principais motores de proliferação das fake news, que é o seu financiamento. Mas, diante do hiato que existe atualmente na nossa legislação a respeito do tema, já é um avanço. Esperamos agora que a Câmara corrobore a decisão dos senadores e que o presidente fique com o ônus do veto, que, ainda assim, pode ser derrubado pelo Congresso. Aliás, por falar em fake news, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, estendeu por mais 6 meses o inquérito que trata sobre o tema e está sendo conduzido pela Corte. O prazo começa a ser contado a partir do dia 15 de julho, quando se encerraria o anterior. O que chamou a atenção foi o tempo dado para a conclusão dos trabalhos, apenas em janeiro de 2021. Esperamos que, até lá, o Tribunal Superior Eleitoral já tenha votado a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Já o ministro Celso de Mello enviou para o plenário a apreciação da ação que questiona a decisão da Justiça do Rio de Janeiro que levou o caso das rachadinhas, que tem o senador Flávio Bolsonaro como um de seus alvos, para a segunda instância. Já há entre os juristas a certeza de que o STF vai cancelar os efeitos da decisão do Tribunal de Justiça do Rio e o inquérito deve voltar às mãos do juiz Flávio Itabaiana. Outro que tem problemas na família Bolsonaro é o 02 Carlos. O vereador pelo Rio de Janeiro perdeu o direito ao foro especial em investigações conduzidas pelo Ministério Público sobre a possibilidade de ele ter empregado funcionários fantasmas em seu gabinete. Antes condenado pelos membros do clã Bolsonaro, o foro especial por prerrogativa de função virou uma obsessão por aqueles lados. Afinal, quem deve... A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360.
Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor de Sociologia do Trabalho da Universidade de Campinas e coordenador da coleção Mundo do Trabalho da editora Boitempo, Ricardo Antunes. Ricardo Antunes, bom dia. Bom dia, Anderson. É um prazer falar com você, com os ouvintes e as ouvintes do Faixa Livre. Quero também mandar um abraço ao Paulo e à Celeste. Ricardo, eu quero te agradecer por mais uma vez conversar conosco aqui no Faixa Livre. Ricardo, o quadro do mercado de trabalho no Brasil, que já era alarmante antes da pandemia, chegou a níveis nunca antes vistos de desmonte. A taxa oficial de desemprego no país subiu para 12,9% no trimestre encerrado em maio, atingindo 12,7 milhões de pessoas, com um fechamento de 7,8 milhões de postos de trabalho em relação ao trimestre anterior, de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua Mensal, a PNAD Contínua, divulgada na última terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Isso corresponde a um aumento de 1,2 ponto percentual em relação ao trimestre anterior, encerrado em fevereiro. Pior que isso, pela primeira vez, menos da metade da população em idade de trabalhar está ocupada no país. Primeiro, eu gostaria que você comentasse essa tragédia que se tornou o mercado de trabalho no Brasil, Ricardo. O mercado do trabalho no Brasil é a expressão de um país que vive uma tragédia social, um descalabro econômico e uma crise política de proporções jamais vistas na história do país. Nem quando houve o golpe de 64, nem em situações anteriores, o quadro, ou o cenário foi tão caótico. Muito bem, o que se passa com o mercado de trabalho? Primeira coisa que é importante é que a pandemia, ela não é o fator causal, ela não é o elemento causal dessa tragédia. A pandemia é, isto sim, o elemento que intensificou uma situação que já vinha desde antes. No final do ano passado, nós já tínhamos 40% da classe trabalhadora na informalidade, muito antes da pandemia. Nós passamos o Réveillon de 2019 para 2020, comemorando entre aspas, um país que tinha 40% quase, arredondando um pouquinho para cima da sua classe trabalhadora na informalidade. E quando eu
escrevi um pequeno livro que foi publicado há algumas semanas pela editora Boitempo, chamado Trabalho sob Fogo Cruzado, Coronavírus, o Trabalho sob Fogo Cruzado, né? Eu escrevi esse livro na primeira quinzena de maio, concluí na primeira quinzena de maio. Eu já antecipava, a tendência do mercado de trabalho no Brasil vai se intensificar enormemente. Nós temos então hoje, tá certo? Quase 13 milhões de trabalhadores desempregados e desempregadas, e este dado ainda não consegue apreender a totalidade dos dados. É muito difícil nesse momento você ter uma mensuração, se não tendencial, se não o mais próximo da realidade, mas não propriamente a realidade. Nós temos ainda uma massa de trabalhadores e trabalhadoras que estão no desemprego por desalento, que eu sempre digo, deveria ser diferente, deveria ser definido como desalento pelo desemprego. Não é que as pessoas não procuram emprego porque estão desalentadas, elas estão desalentadas porque não há emprego, por causa, portanto, do desemprego. Aí, nós tínhamos até o final do ano passado aproximadamente 5 milhões. Né? Esse dado também aumentou enormemente. E nós estamos vivendo uma tragédia que é tão profunda que, veja, se nós olharmos os dados atuais do IBGE, nós vamos ver que reduziu o nível, a taxa de informalidade. Alguém pode falar, puxa, se reduziu o nível de informalidade, é porque melhorou? Não, é pior. Não houve uma redução da taxa de informalidade porque os trabalhadores e as trabalhadoras se tornaram formais. Houve a redução, no momento, uma redução da taxa de informalidade porque os informais estão desempregados. As trabalhadoras na informalidade também estão desempregadas. Ou seja, nós conseguimos, sob esse governo nefasto da destruição social do país, tá certo? Nós construímos uma categoria nova. Veja o tamanho da tragédia. Os informais desempregados, as informais desempregadas. Eu faço aqui um parêntese. Eu trato sempre os trabalhadores e as trabalhadoras porque há uma divisão sociossexual do trabalho. E essa divisão sociossexual do trabalho é também racial e é também étnica. Não é por acaso que a primeira morte por coronavírus do Rio de Janeiro foi de uma trabalhadora doméstica negra que estava trabalhando na casa de uma família dos brancos. Os brancos se contaminaram, ou um deles se contaminou, tá certo? A trabalhadora continua a servi-los, como se fosse uma escrava moderna. Esta família dos brancos se recuperou e a trabalhadora negra saiu da casa onde trabalhava para o hospital e do hospital para o cemitério. Esta é a fotografia da tragédia brasileira. E é muito importante dizer o seguinte, eu vou voltar a esse ponto em outras perguntas, mas é muito importante dizer o seguinte, se não houver uma mudança profunda no modo de vida, na forma pela qual os trabalhadores e as trabalhadoras trabalham, se não houver uma mudança profunda, daqui há 2 anos nós vamos falar em 60%, 70% da classe trabalhadora na informalidade. Daqui a 4, 5 anos nós vamos falar em 80%, 90% da classe trabalhadora na informalidade. Porque o sonho do capital mais destrutivo, tá certo? É ter uma classe trabalhadora inteiramente disponível para servi-la. Como é o exemplo dos trabalhadores dos aplicativos, dos entregadores, dos chamados trabalhadores uberizados. São mais de 5 milhões no Brasil, as estimativas ainda são estimativas, né? Mas se ampliou o número de trabalhadores em aplicativos na pandemia, porque quem está desempregado só tem essa alternativa. Mas eles não têm a menor legislação protetora do trabalho, eles não têm descanso, eles não têm direito a férias, eles não têm direito a fim de semana, eles não têm direito a seguro-saúde, eles não têm direito a nenhum daqueles regramentos básicos que regem a relação capital e trabalho. Não foi por outro motivo que ocorreu, então, a greve, no dia 1º de julho, ontem, greve esta que foi muito importante na medida em que sinalizou para a sociedade que não é possível que um trabalho tão importante como os dos entregadores de alimentos, remédios e produtos essenciais não é possível que esta categoria ou estes trabalhadores e trabalhadoras sejam tratados de modo indigno. E parece que nunca antes na história deste país foi tão difícil ser trabalhador, Ricardo. Tirando esses últimos 5 anos, você lembra um outro período histórico onde os trabalhadores foram tão aviltados no país? Nós sabemos que o mercado do trabalho, ou mais precisamente o mundo do trabalho, as condições de vida da classe trabalhadora,
sempre foram pautadas pela precarização. Por exemplo, a classe trabalhadora assalariada, que nasce no Brasil com o processo de desenvolvimento da indústria e com o processo de aceleração do mundo urbano, e que teve um experimento anterior, tá certo? Na antivéspera da industrialização, que foi com a produção de café, a criação desse contingente assalariado, na nossa classe trabalhadora assalariada, ela se deu a partir do fim da escravidão. E para se entender o tamanho da tragédia social brasileira, como esse país é senhorial, escravista, predador e predatório, tá certo? As nossas burguesias dominantes, assim o são, assim se efetivam, não é? Foi-se buscar o imigrante italiano, alemão, espanhol, para não se permitir que os trabalhadores negros e que as trabalhadoras negras se constituíssem no primeiro contingente assalariado. Não é por outro motivo que o trabalho negro, do trabalho dos negros ou dos pretos, o trabalho das negras ou das pretas, como ele se autodefine, desse modo dúplice, tá certo? Ele foi jogado para os trabalhos subalternos, para o trabalho da servidão, entre aspas, dentro das casas. O Brasil é um dos países com maior presença de trabalhadora doméstica, é um verdadeiro assinte a casas burguesas, tem 4, 5 trabalhadores domésticos, né? Um séquito de servos para atender, né, as vontades, né, dessas classes que são abastadas e ricas. Muito bem. Depois nós tivemos, na década de 30, o início de um processo de regulação da legislação social do trabalho, que decorreu das greves que ocorreram ao longo de todo esse período. Em 1917 houve uma greve muito importante, tá certo? Que levou inclusive à morte de um operário e que lutava por direitos para a classe trabalhadora. Na década de 30, 31, 32, 33, 34, eu estudei esse período com detalhe, houve muitas greves no Brasil. Só em 37, quando houve a ditadura varguista, é que esse processo foi, digamos assim, tolhido. Bom, o que eu quero dizer com isso? De algum modo, a classe trabalhadora sempre viveu na precariedade. Em 64, uma das principais medidas da ditadura militar, tá certo, foi acabar com a lei de estabilidade e criar, na época, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que era nefasto, porque a lei de estabilidade permitia o direito de permanência no trabalho para o trabalhador e para a trabalhadora. E o Fundo de Garantia é uma forma de demiti-lo a qualquer momento. Muito bem, mas uma situação como essa nós não vimos em nenhum momento da história republicana. Claro, eu não posso compará-la com o vilipêndio e o flagelo e a brutalidade do trabalho escravo na era colonial, né? Aí realmente, perdão, era o vilipêndio, digamos assim, absurdo. Mas, se formos tratar da história republicana, não há no período brasileiro nenhuma situação onde o descalabro, repito, onde o descalabro social, a tragédia econômica e a brutal crise política se misturam com uma pandemia que acaba acentuando o traço devastador do mundo do trabalho no Brasil e, em particular, das condições de vida da classe trabalhadora. A grande questão, Ricardo, é que esses trabalhadores autônomos em tempo de pandemia não estão protegidos por aquele necessário colchão social por parte do governo federal. O auxílio emergencial proposto de R$ 600, que se encerra esse mês, será prorrogado por apenas mais 2 meses. O governo chegou até a resistir a essa proposta de prorrogação mantendo o valor, mas acabou cedendo aos apelos do Congresso. Só que, ao que tudo indica, esse quadro de isolamento social, com impossibilidade de se trabalhar para muitas pessoas, deve ser mantido até pelo menos o final do ano, já que não há previsão de que haja uma vacina para o coronavírus até lá. O que fazer, Ricardo? A existência de uma massa de trabalhadores da informalidade, homens e mulheres em idade de trabalho que vivem as condições, tá certo? De hoje tem trabalho, amanhã não tem, hoje faz um bico, amanhã não faz, ou então as condições do trabalho nos aplicativos, né, que é a exploração total com jornadas de 12, 14, 16 horas por dia. Eu já entrevistei trabalhadores que trabalham, no caso de trabalhadores da Uber, uberizados, ou da Cabify 99 e outras empresas assemelhadas, que trabalham até 16 horas por dia,
para poder ter uma renda necessária, porque o automóvel é o trabalhador que paga, a moto é ele que paga, a bicicleta é ele que aluga ou compra, tá certo? Os equipamentos são eles que compram, seja o equipamento, por exemplo, a mochila que carrega alimentos e tudo mais. Os celulares são eles que compram, digamos assim, os celulares conectados são eles que pagam, o que combina uma exploração junto com uma expoliação da força de trabalho. E num momento de pandemia como esse, né, a evidência que nós temos da tragédia social desse governo antipopular, completamente contrário aos interesses da classe trabalhadora, se evidencia. Primeiro, acho que todos se lembram que quando o Bolsonaro fez a proposta, né, de um auxílio emergencial era de R$200. Quer dizer, o preço que custa um saco de ração para cachorros de 20 quilos, entende? Por favor. Né? Aí houve pressão, né? Daqui, dali, daqui, dacolá, do Congresso, da população, dizendo R$200 é um assinte, aí chegou-se ao assinte de R$600. Que assintoso. Se tiver alguém da periferia me ouvindo aí das comunidades, né, do Rio de Janeiro, é fácil arrumar uma habitação nas comunidades do Rio de Janeiro que tenha, por exemplo, um quarto ou dois, uma cozinha e um banheiro por R$600? É fácil? Não é. Então é um auxílio que ou paga a moradia ou paga a alimentação, mas não paga os dois. Então ou se paga o aluguel para morar, ou se compra e não se tem onde morar. E isso estampa o flagelo. E agora essa discussão voltou, porque agora a proposta do governo é dar mais 2 meses ou 3 em um valor que vai diminuindo, 500, 400, 200, é assintoso. O resultado disso é o informal desempregado, que eu falei anteriormente, a trabalhadora informal desempregada, né? E aí cria-se um dilema que é trágico. Um trabalhador ou uma trabalhadora na informalidade, não é? Ele tem que continuar trabalhando, como são, né, ou como é a grande maioria dos trabalhadores de aplicativos. Trabalham 8, 10, 12 horas por dia para poder levar o pão para casa. Ao fazerem isto, e assim como o mesmo vale para os trabalhadores dos frigoríficos que estão se contaminando, os trabalhadores das fábricas que estão se contaminando, todos aqueles trabalhadores que operam com trabalho coletivo, né, acabam sendo os potenciais, né, elementos que são contaminados e acabam levando para suas famílias. Ao mesmo tempo que levam uma sustentação, um sustento mínimo para suas famílias, levam o vírus que eles pegam nas ruas, não é? Porque é onde o vírus está circulando. Se esses trabalhadores optam para ficar em casa, eles têm R$600 para sobreviver se conseguirem o apoio, porque é muito fácil, né? E nós estamos vendo que tem ocorrido isso, muita gente, perto de 10 milhões, um pouco menos de homens e mulheres que merecem, têm os requisitos, que aliás são trágicos, né? Quer dizer, a ausência completa de condição de sobreviver e que não estão recebendo esses recursos. Ou seja, a realidade que nós temos, tá certo? É de uma situação, né, onde há uma massa imensa de trabalhadores e trabalhadoras absolutamente desprotegidos na fome, na miséria, no vilipêndio e correndo risco de morte. É por isso que esse sistema que nós vivemos, ele é pandêmico e ele é letal, né? E não é possível que não se confira a esses trabalhadores e trabalhadoras e às suas famílias, né, uma renda emergencial digna para a sobrevivência, enquanto durar a pandemia. E tem mais, depois da pandemia vai ter um longo período, se não houver uma mudança profunda no país, econômica, social e política, depois da pandemia esse quadro tende ainda a se acentuar, o que nos obriga a repensar, tá certo? Nas condições, nos modos de se imaginar um novo modo de vida onde 40%, 50%, 60% da população não esteja absolutamente, digamos assim, jogada no que se costuma chamar da Rua da Amargura, que é o espaço da tragédia social. À esteira desse cenário de precariedade, Ricardo, tivemos ontem uma greve dos entregadores de aplicativos, aqueles motoboys
reclamando das condições precárias às quais eles estão expostos, especialmente neste período de pandemia. Os trabalhadores exigem melhores condições de trabalho e a suspensão de bloqueios arbitrários realizados frequentemente pelas empresas como Rappi, iFood, Log e Uber Eats. Você acha que essa paralisação pode de alguma forma pressionar as empresas? Esse pessoal de fato enfrenta uma situação complicadíssima, Ricardo. O nível de precariedade é enorme. Como eu pude tratar já anteriormente, como é possível imaginar que nós tenhamos milhões de trabalhadores e trabalhadoras sem nenhum direito? Que eles trabalhem 12, 8, 10, 12, 14 horas por dia, às vezes 6 ou 7 dias da semana, e não possam ganhar o mínimo para sobreviver. Nosso grupo de pesquisa tem estudado bastante isso. Eu trabalhei sobre esse contingente, quando ele estava ainda dando os primeiros passos mais ousados do Brasil, que foi em 2017, quando eu finalizei o meu livro O Privilégio da Servidão, que foi publicado em 2018, tá certo? E nós preparamos também um livro que resulta de um projeto de pesquisa que trata das condições do trabalhador uberizado, porque já há muitas pesquisas sendo feitas e todas elas mostram que há um aumento ainda maior da precarização. Ainda que haja uma solicitação intensa por parte das pessoas que necessitam de alimentos e medicamentos para suas casas, o resultado que se tem é que a empresa que o contrata, que é a verdadeira empresa que constitui o patronato desse conjunto de assalariados, ela não é uma empresa que presta serviços, ela assalaria milhares, dezenas, centenas ou milhares de trabalhadores. E ela, a tal ponto que ela assalaria e ela decide de modo unilateral quando quer demitir. Então, se é uma prestação de colaboração recíproca, não pode ser uma decisão unilateral de um, tá certo? Eu vou embora e sem nenhum direito, porque o empresariado demite no mercado de trabalho, vem fazendo isso nas grandes fábricas e onde há ainda trabalhos formalizados, onde se consegue preservar trabalhos formalizados. Né? Mas quando os empresários vão demitir, eles têm que pagar os direitos do trabalho. Por que essas grandes empresas, nós não estamos falando de pequenas empresas, não estou falando aqui de pequenas, eu estou falando de Uber, Uber Eats, Amazon Turkey, iFood, Rappi, tá certo? Lyft, tá? Uma série de outras empresas que se esparramam em várias partes do mundo, não é? E que simplesmente negam a condição de assalariamento. Esta é a alquimia nefasta. Uma massa de trabalhadores e trabalhadoras trabalham sob condições que lembram o início do capitalismo em a sua fase primitiva. Basta dizer que as jornadas também naquela época eram extenuantes e ilimitadas. Eu conheci em Manchester, numa das viagens que fiz fazendo minha pesquisa no exterior, em Manchester, na Inglaterra, o Museu da Revolução Industrial, chamado Quarry Bank Mills, lá naquela cidade, onde o que mais me impressionou não foram as máquinas que foram criadas, né? Isso é coisa talvez para os engenheiros mecânicos, entende? Que não é meu caso. O que mais me impressionou é que naquelas fábricas dormiam as crianças que trabalhavam 14, 16, às vezes mais horas por dia, em caixotes. Eram caixotes, as suas camas eram caixotes numa cidade gélida como é Manchester. Qual é a realidade que nós temos então? A paralisação de ontem, não é? Independente da profundidade da análise, do nível de adesão, dos avanços, ela é um grande marco na história dessa categoria, porque diziam muitos que essa categoria era, por ser individualizada, por estar próxima do chamado empreendedorismo, ela não seria capaz de agir. Eu já mostrava no meu livro, O Privilégio da Servidão, pode ser conferido lá, no capítulo 2 e no capítulo 3. Eu já indicava que era uma ilusão imaginar que esta classe trabalhadora, este contingente do novo proletariado de serviços, fosse aceitar todo tipo de vilipêndio, pensando que estivesse em plena lua de mel. Apontei lá que na relação de trabalho entre esses trabalhadores e essas empresas uberizadas, há dois momentos, né? Vamos dizer, pré-pandemia, um primeiro momento de lua de mel. Quem está desempregado há 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, e consegue o emprego num aplicativo, consegue se, entre aspas, aplicar numa dessas plataformas,
ele passa a ter uma lua de mel. Por quê? Porque só pior que qualquer tipo de trabalho é o desemprego. Não há nada pior que o desemprego, só a morte. Adoecimento e a morte. Fora isso, em condições mínimas de normalidade, o desemprego é o vilipêndio mais brutal. Então, tornar-se trabalhador ou trabalhadora de um aplicativo era como estar na lua de mel, no começo, onde todas as coisas vão bem. Só que depois da lua de mel vem a lua de fel. E a pandemia, a lua de fel é a fase amarga, né? É aquela fase onde as felicidades começam a desaparecer e as infelicidades começam a aflorar. As brigas, as tensões, as dificuldades. Pois bem, é assim. E a pandemia ajudou a agudizar este quadro. Os trabalhadores percebem que correm o risco de se contaminar, correm o risco de se acidentar, são cobrados, trabalham mais, ganham menos. Há casos de trabalhadores que entregam com as suas motos, caminham vários quilômetros para receber 2, 3, 4 reais por corrida. É verdadeiramente assintoso, quando nós sabemos que essas grandes empresas estão no topo, não de empresas milionárias, bilionárias, ou em algumas delas, tá certo? Você vai à casa além dos bilhões. Estão no topo das grandes empresas do mundo, como a Amazon, por exemplo, hoje. A Google, Facebook, Uber e todas essas, Airbnb. Há uma massa imensa de empresas, né, que estão ascendendo na escala social das grandes corporações e pagam os seus trabalhadores como se fossem, como eu chamo no meu livro, de escravos digitais. Outro índice lamentável apontado pela PNAD contínua foi o de desalento, que é o número de pessoas que desistiram de buscar emprego. Este indicador atingiu um nível recorde, com 5,8 milhões de pessoas sem perspectivas de encontrar trabalho, bem como subiu o índice da população subutilizada, que agora chegou a 30,4 milhões de pessoas. Um efeito colateral disso, Ricardo, é o fato de que muita gente deixa de procurar especialização em suas áreas de atuação. Falta motivação. Para que as pessoas vão gastar tempo e dinheiro para se especializar se o índice de subutilização é altíssimo? É uma espécie de círculo vicioso esse processo, não? Como eu pude tratar anteriormente, né? O desalento, o desemprego por desalento, ele, analisado sob o ponto de vista sociológico, ele é muito problemático. Ninguém deixa de procurar emprego, tá certo? À toa. Procurar emprego custa caro. Você tem que andar de ônibus, você tem que se vestir, você tem que se alimentar. Você às vezes faz uma jornada exaustiva de um dia inteiro procurando trabalho e não encontra. Você faz entrevistas, manda currículos, etc., e não consegue inserção profissional. E tudo isso faz com que, no contexto da pandemia, isto aumente. Porque como é possível hoje um trabalhador ou uma trabalhadora saírem para procurar emprego? Eles não podem fazer isso, tá certo? Então, o desalento, o desemprego por desalento, que eu disse na resposta anteriormente, que deveria ser desalento pelo desemprego, tá certo? Ele se acentua, claro. E outra coisa, provavelmente os dados sejam maiores do que o nível que o IBGE, com competência que os seus técnicos têm, apesar das ingerências políticas nefastas que ele constantemente sofre, né? Entra governo e sai governo e há ingerência política, só que nunca na dimensão que estamos tendo agora, aliás, isso no país inteiro, né? Hoje nós temos um desgoverno, né, que coloca militar na saúde, tá certo? Fascista na educação, como o que saiu há pouco tempo, e encontra um professor que dizem que tem mestrado, doutorado e pós-doutorado e vê-se depois que tudo isso é adulterado. Até rimou, né? Tudo, tantos doutorados e pós-doutorados, parece que todos eles adulterados. Parece não, mais do que evidente, né? Tá mais do que evidente. Ninguém erra assim, tá certo? Impunemente, né? É aquele chamado golpe, eu vou jogar lá, passou, tá certo? Bom, resultado, né? O desalento social é a fotografia da doença de uma sociedade. E a doença de uma sociedade se expressa quando o trabalho é desprovido de sentido,
E 2, quando o trabalho, além de ser desprovido de sentido, é impossibilitado para milhões de pessoas. Hoje é um contingente enorme que está perto da casa dos 20 milhões de trabalhadores e trabalhadoras. Se considerarmos o desemprego aberto e mais o desalento, estamos perto de 20 milhões e é possível que, de fato, já estejamos um pouco acima disto, repito, tá? Como é que é possível imaginar um país com mínimo de felicidade social se a infelicidade nasce nas condições abjetas, virulentas do emprego, ou o que é pior, na informalidade, e agora nós inventamos outra, o informal desempregado. Esse é o tamanho da tragédia brasileira. É preciso reinventar o país, é preciso mudar profundamente a estrutura desse país, de modo que a gente possa reconquistar a felicidade que um dia já tivemos. Agora, mais uma ação do governo federal foi a proposta de prorrogação do programa de redução de jornada e salário durante o período da Covid-19. Um decreto deve prolongar a suspensão de contratos de trabalho por mais 2 meses e a redução de jornada por mais 1 mês, conforme afirmou o secretário de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco. Essa iniciativa do governo Bolsonaro para tentar manter os empregos está longe de ser a ideal, não é, Ricardo? O que é que o Palácio do Planalto deveria ter feito nessa situação? Não tem a menor dúvida, não é, de que as medidas tomadas pelo governo foram para beneficiar o empresariado. É claro, nenhum governo é suicida, ponto. Esse até, quer dizer, esse não tem limite, tá certo? Esse que nós estamos falando no Brasil é um governo ilimitado, né? Ele não tem limite para nada. Mas nunca nenhum governo diz que vai garantir os ricos e beneficiar o pobre. Ele diz o contrário, eu vou beneficiar os pobres, mas ele garante mesmo a boa vida dos ricos. E essa medida, né, que reduz a jornada de trabalho e reduz, tá certo, o salário, ela beneficia as grandes empresas, tá certo? Porque se você tem o teu salário reduzido e a sua jornada reduzida, isto significa, muitas empresas não cumpriram isso, demitiram diretamente. Nós vimos uma grande churrascaria no Rio de Janeiro, bancos, empresas de aviação, elas estão demitindo em massa, né? Não é por acaso que, como nós vimos numa questão anterior, já estamos em 8 milhões, e é mais do que isso de fato. É mais, se contarmos esses dados dos últimos dias, eles só vêm crescendo, né? Já se encontram, nós chegamos a quase 8 milhões de desempregados nesse último período da pandemia, a mais, tá certo? Isto significa que o receituário do governo está completamente errado. E eu não falo de um governo socialista ou de um governo de esquerda. O Macron, na França, que é um governo neoliberal, de direita, portanto, né, ele sabia que era preciso garantir, né, a remuneração dos trabalhadores que estavam impossibilitados de trabalhar. Na Inglaterra também. Qualquer governo burguês com um mínimo de sensibilidade humana, o que é raro, o que é escassíssimo, ou pelo menos com a sensibilidade, você tem que preservar o mercado de trabalho e preservar o mercado consumidor. Então, o que fizeram esses governos? Né? Criaram um salário emergencial capaz de manter pelo menos próximo o salário que os trabalhadores e as trabalhadoras desempregados ou sem condições de trabalhar percebiam até o período anterior à pandemia. O que esse governo fez, tá? Em nenhum momento chegou a isso. Já falamos da renda emergencial de R$200, né? Que depois virou 600, porque o parlamento pressionado, porque este parlamento também é o parlamento onde predomina o pântano, o centro e o neoliberalismo. É importante deixar isso claro. Mas ainda assim, ele tem mais sensibilidade, né? Como eu disse, o governo francês é neoliberal e tem mais sensibilidade, porque o neoliberalismo brasileiro é primitivo. O neoliberalismo do Guedes é um neoliberalismo primitivo, da devastação. E ainda com um presidente que tem claros traços autocráticos e neofascistas. Então nós estamos no pior dos mundos. Esse é o pior dos mundos, né? E ainda tutelado, tudo isso tutelado, tá certo? Muito bem. O que era possível fazer? Pelo menos 2 coisas ou 3. Primeiro, uma renda emergencial, tá certo? De 2 a 3 salários mínimos, pelo menos para que a população trabalhadora pudesse morar, se alimentar e comprar remédios. Ninguém pense que com 2 salários mínimos ou 3 dá para fazer festa. Não dá, mas dá para morar e pagar a sua alimentação
e pagaram os medicamentos que nós estamos vendo que a classe trabalhadora que está morrendo na pandemia é a pobre, é a trabalhadora, é a negra, é a mulher negra, é o homem negro, o trabalhador branco, a trabalhadora branca, o trabalhador imigrante, a trabalhadora imigrante, as comunidades indígenas, são esses que estão morrendo, né? E muitos deles sequer estão recebendo, né, esse auxílio emergencial. Segundo, não é? Segundo, é imprescindível você tirar recursos de quem tem e não de quem não tem. Então, por exemplo, né, a taxação dos bancos, nesse momento, seria vital para garantir uma renda destinada aos assalariados pobres, às trabalhadoras pobres, que se contam aos milhões no Brasil. Eu ia sem querer falar aos milhares, não, aos milhões, né? Então, taxação das grandes indústrias, das grandes empresas, dos bancos, das fortunas. 3, nós temos que iniciar uma luta dos movimentos sociais, feminista, negro, da juventude, das comunidades indígenas, pelo fim do trabalho informal. É inaceitável o trabalho informal. Não há empresa informal. Se não há empresa informal, por que há trabalho informal? É inaceitável, tá certo? E 4, nós somos obrigados a entender que esse país urge uma mudança política profunda, capaz de reinventar um novo modo de vida. Este é destrutivo. O sistema que nós vivemos só se expande destruindo força de trabalho, destruindo a natureza e destruindo a humanidade, né? Hoje nós respiramos um ar poluído, nós comemos alimentos contaminados com transgênicos, agrotóxicos, né? Nós respiramos 35 milhões de pessoas. Como é que podem se manter na pandemia, se preservar, se 35 milhões de brasileiros e brasileiras não têm água encanada, entende? A água não chega às suas casas, a água tratada. É um crime, não é possível que assim se continue, tá certo? Agora, mudando um pouco de assunto, Ricardo, como é que você tem visto o nosso quadro político atualmente? O presidente Jair Bolsonaro está enrolado em uma série de questões. Tem essa prisão do Fabrício Queiroz, aqueles inquéritos no Supremo Tribunal Federal sobre as fake news e os atos antidemocráticos. Como é que você tem analisado a situação do ex-capitão do Exército, Ricardo? Primeira coisa a dizer é que é preciso entender o que levou à eleição de Bolsonaro. Uma discussão longa, tá certo? No meu livro Privilégio da Servidão, na edição nova que eu publiquei no começo desse ano, eu fiz um capítulo para ajudar a explicar esta tragédia que foi essa eleição, mas ela tem vários elementos que podem explicá-la. Primeiro, tá certo? Um cenário internacional que começou por volta de 2014, né? Depois, logo adiante, tivemos a eleição do Trump, e este foi decisivo para a expansão da extrema-direita neofascista no mundo. Nós estamos vivendo um mundo em que está havendo, ou houve nesses últimos anos, 4, 5 anos, uma expansão do neonazismo e de governos de extrema-direita, do neofascismo, perdão, e de governos de extrema-direita. O Trump é exemplar. E mais, é muito importante lembrar que o Trump está às vésperas de uma eleição. E tudo indica, e assim torcemos, sim, do fundo da nossa alma, né, para que ele seja fragorosamente derrotado nas eleições. Porque a pandemia que ele desdenhou como a gripezinha norte-americana, tá certo? E que depois ele teve que mudar, e depois desdenhou de novo, a gripezinha virou uma pandemia que colocou os Estados Unidos na condição do mais virulento país que vem sofrendo e não está sabendo como enfrentar para a sua população a pandemia, e a crise econômica que levou a milhões de trabalhadores e trabalhadoras desempregadas nos Estados Unidos. Esse contexto internacional, então 2016, favoreceu a vitória da extrema-direita na Itália,
tá certo? Ou durante o período do governo Salvini, que ele era o ministro importante, decisivo, né? Na Hungria com Orbán, tá certo? Ou expansão do neonazismo na Alemanha, expansão de governos de extrema-direita na Polônia, em vários outros países do leste europeu, em países asiáticos, do ex-leste europeu, etc. Segundo, né, havia um descontentamento em relação ao governo do PT, isso já falamos muitas vezes, tá certo? Muitas vezes. Não se está comparando o governo do PT com o Bolsonaro, não é isso, né? Mas é evidente, né, que o descontentamento social, lembre das rebeliões de 2013, a população tinha a Copa do Mundo, Copa das Confederações, tá certo? Olimpíadas, e faltavam recursos para os hospitais, para as escolas públicas. Isso é que levou para o aumento no sistema de transporte público, que originou inicialmente a rebelião de junho de 2013, que começou com o movimento do passe livre. Isto, por suposto, todos sabemos, tá certo? E é importante que a gente, quer dizer, não é que a tragédia começou em 18. Em 18 ela se acentuou, a tragédia foi brutal com o golpe do Temer, que levou o Temer ao poder em 16, tá certo? Mas nós sabemos também que o período anterior, ele merece ser criticado em tudo aquilo que ele não foi capaz de fazer e teria condições de fazer. Muito bem. E esse descontentamento fez com que, depois do golpe do Temer e as mudanças, digamos, que ocorreram, né, o centro-direita e o centro-centro, né, ele não decolou nas eleições de 2018, na campanha eleitoral. Todos os candidatos de centro murcharam e a direita se viu frente alternativa, né? E as classes burguesas se viram frente alternativa de apoiar Bolsonaro para impedir a vitória do PT, que as classes burguesas injustamente, tá certo, derrotaram, porque elas ganharam muito dinheiro durante o governo do PT. Não fui eu quem diz, não sou só eu quem diz. O Lula cansou de dizer que nunca os ricos ganharam tanto dinheiro no Brasil quanto no seu governo. Ele falava dos banqueiros, dos industriais e do agronegócio, e ele tinha razão. Nunca a burguesia ganhou tanto dinheiro no Brasil como no governo do PT, particularmente nos 2 governos do Lula, mas não só, tá certo? Bom, resultado, a alternativa gerou, né, esse monstrengo, tá certo? Que ganhou as eleições e que está levando o Brasil agora ao genocídio, com as mortes das comunidades indígenas, com a morte dos pretos e dos negros das periferias, tá certo? Nós não temos sequer testes para a população em grande dimensão. Nós não temos sequer uma política dos hospitais. Até os nossos dias está valendo o uso da cloroquina, que nenhum país do mundo é recomendado, porque além de ele não tratar da pandemia, tá certo? Ele tem outras consequências que podem levar à letalidade, como cardiológicas, entre outras coisas. Muito bem, esse cenário todo, né, levou a eleição de Bolsonaro, e decorridos 1 ano e meio do seu governo, a tragédia é completa, econômica, social, política e sanitária, né? Isto coloca como desafio, tá certo, a mudança desse regime, desse governo. Como que se muda esse governo? Exatamente como se mudou o da Dilma, tá certo? E o do Collor. Eu não estou comparando com os dois, eu estou falando só do impeachment. A Dilma, por exemplo, eu posso dar nota 0, 1, 2, 3, 4 ou 5 para o seu governo, de 0 a 10. Mas ela não foi cassada justamente. Não há nenhum elemento que comprove a corrupção da Dilma. Ah, mas ela deu a pedalada? Sim, ela deu a pedalada, então teríamos que caçar a Dilma e mais algumas dezenas de governadores que pedalam todos os dias. Bom, o Bolsonaro, que era o paladino da luta contra a corrupção, né, tem o seu filho mais velho, tá certo? O Flávio, né, envolvido profundamente. Bom, é muito legal, né, Gauzado? Seria bacana se todo brasileiro pobre tivesse alguém que fosse lá e pagasse uma escola de rico durante alguns anos, né, para os filhos dos pobres, né, sem precisar declarar, entende? Alguém vai lá, depois vai na escola e paga. Estou pagando a conta do seu filho por 1, 2, 10 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Bom, é corrupção aberta, vergonhosa, vexatória, né? Os outros filhos não é preciso nem falar, tá certo? E o Bolsonaro é parte disto, porque evidentemente que os seus filhos são o criador, é o pai, a criatura são os filhos, né? Evidentemente que o parlamento brasileiro é tímido, né? E ele era mais do que hora do Maia ter colocado em discussão o processo do impeachment. E isso vai ocorrer em algum momento. Sabe o que falta, Anderson? Falta, né, a gente sair dessa tragédia da pandemia,
Porque hoje, se você vai à rua, você faz que nem a extrema-direita. Você acha que o vírus não existe. Com a exceção das populações pobres que foram às ruas das manifestações contra Bolsonaro, o louvável caso da democracia corintiana e dos times de futebol em São Paulo, exemplo que se expandiu também para o Rio e para outras capitais, porque a população da periferia, ela já vai à rua. A população da periferia, tá certo? Ela sofre, digamos, ela tem que sair para a rua. Então, ir para uma passeata é até mais brando do que ir trabalhar todo dia pegando ônibus infernais, tudo aquilo que nós conhecemos. Mas só quando a pandemia, digamos, não tiver no seu pico letal e que nós pudermos ir às ruas, que vão voltar as manifestações de massa. E o país vai parar exigindo o impeachment do Bolsonaro. Ricardo Antunes, eu quero mais uma vez te agradecer por conversar conosco aqui no Faixa Livre, desejar a você um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Eu quero agradecer mais uma vez o convite para participar desse programa, né? Por muitas vezes e ao longo de anos eu venho tendo diálogos e debatendo questões que dizem respeito à nossa vida social, econômica e política do Brasil, né? E a Faixa Livre é sempre um programa que a gente pode aprofundar com liberdade, uma coisa que é raro ainda neste país, ainda mais nesse momento que a gente vive de tentativa brutal de cerceamento das liberdades e de tentativa, né, inclusive de instauração de medidas coercitivas e ditatoriais do Brasil. Então, meu abraço a todos aqueles e aquelas que nos ouviram, tá certo? Espero que tenha sido positivo esse nosso debate, essa nossa discussão, e deixo um abraço também para vocês que organizam esse programa importante. Até uma próxima. Conversamos aqui com o professor de Sociologia do Trabalho da Universidade de Campinas, a Unicamp, e coordenador da coleção Mundo do Trabalho da editora Boitempo, Ricardo Antunes. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouco. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu já cumprimento a diretora do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o ANDES, Eblin Farage. Eblin Farage, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia a todos os ouvintes. Mais uma vez agradecendo aí o espaço do Faixa Livre para a gente discutir importantes temas como a educação pública no Brasil. Eblin, muito obrigado por conversar mais uma vez conosco aqui no programa. Eblin, o Ministério da Educação do governo Bolsonaro protagonizou mais um vexame na última terça-feira. O ministro Carlos Alberto Decotelli, que sequer havia tomado posse oficialmente, apresentou sua carta de demissão ao presidente da República. A gestão relâmpago do novo ex-ministro se deu por conta de uma polêmica em relação ao seu currículo. Ele teria mentido sobre um doutorado não concluído na Argentina e um pós-doutorado na Alemanha. Além disso, há a suspeita de plágio da sua dissertação de mestrado na Fundação Getúlio Vargas. Todo esse episódio é bem a cara da educação da gestão Bolsonaro, não é, Eblin? Então, Anderson, infelizmente, essa sim é a cara dessa gestão do governo Bolsonaro para a educação, né? Na verdade, esse episódio ele é um episódio muito grave, né? Porque ele não só aponta para uma perspectiva anti-ciência, mas ele aponta para questões da legalidade, né? Você mentir informações sobre a sua formação acadêmica é muito grave, né? É crime você fazer isso, assim como é crime fazer plágio, cometer plágio, né? Então, se mistura nessa história, né, infelizmente, duas vertentes, né? Uma perspectiva que é a perspectiva da anticiência e, portanto, da desvalorização dos processos de qualificação dos docentes e das docentes, né? Que faz parte do fazer dos professores e das professoras no Brasil, que é a gente fazer uma graduação, fazer uma pós-graduação, mestrado, doutorado e um pós-doutorado, né? Essas são exigências para o nosso fazer profissional. Então, se um professor mente em relação a isso, falando que tem títulos que ele, na verdade, não tem, que ele não obteve,
né? Isso é muito sério, porque isso não apenas denota a perspectiva anti-ciência, mas também aponta para a possibilidade de um crime, né? Então, nesse sentido, essa talvez tenha sido uma das piores expressões da desqualificação que o governo Bolsonaro impõe à educação, né? Tentar nomear um ministro que tem a sua formação profissional baseada na mentira. Isso para nós é grave demais, assim. Agora, Eblinha, a repercussão entre as entidades ligadas à educação no país foi a pior possível. O que representa para a categoria um professor nomeado ministro da Educação forjar o próprio currículo? Para a categoria, né, para uma categoria que defende, primeiro, o que a gente defende? A gente defende uma educação pública, gratuita e de qualidade. A qualidade, né, quando a gente evoca a qualidade da educação, nós estamos evocando a qualificação do seu corpo docente e do seu corpo técnico-administrativo. Nós entendemos que a educação ela é feita pelos múltiplos segmentos que compõem a comunidade acadêmica. E por isso, quando a gente trata de uma educação de qualidade, a gente pressupõe, e também por isso é uma luta estruturante do Antissindicato Nacional, carreira docente, que valorize os processos formativos dos professores e dos técnicos administrativos, e no caso, então, carreira para os técnicos administrativos, né? Incentivos à qualificação docente, né? Incentivo para realização de mestrado, realização de doutorado, incentivos para a realização de pesquisas e projetos de extensão. Então, para nós, é um absurdo, né, de uma gravidade enorme pensar que alguém que estava cotado, que inclusive chegou a ser indicado, né, para o Ministério da Educação, só não saiu no Diário Oficial a sua nomeação, mas ele exerceu por alguns dias a função de ministro da Educação, é uma pessoa que baseia a sua formação profissional, que baseia a sua trajetória profissional em um conjunto de mentiras, das quais algumas são inclusive crime, né? Então, isso, como eu disse anteriormente, se caracteriza na nossa avaliação como uma afronta à perspectiva e às nossas exigências de qualificação docente como elemento estruturante de uma educação pública de qualidade, né? Isso se caracteriza como uma afronta à perspectiva de uma carreira docente, porque esse professor, que não é da rede pública, né, ele não está na rede federal de ensino, nem na rede estadual de ensino, isso também vale uma observação, porque nas instituições públicas, o acompanhamento da formação docente é levado muito a sério, né? E nos é exigido documentação comprobatória. Nós somos, de 2 em 2 anos, avaliados na produção que nós temos, né? Quantos artigos escrevemos, se escrevemos capítulos de livros, se escrevemos livros, avaliado na qualificação que nós vamos fazendo ao longo da nossa carreira, se nós conseguimos mais algum título, se nós conseguimos concluir o doutorado, se nós fomos para um pós-doutorado. Esses são elementos da avaliação docente, inclusive para a progressão funcional no setor público. Acho que essa revelação sobre o ex-ministro da Educação também demonstra que as instituições que não são públicas não levam tão a rigor o processo de qualificação docente e o acompanhamento dessa qualificação, né? Porque se ele tivesse que entregar, como acontece nas instituições públicas de ensino, o seu diploma de doutorado, já teria visto que ele não é doutor. E ele não poderia colocar isso no currículo Lattes dele, né? Porque nas instituições públicas de ensino, a qualificação, né, docente, a capacitação docente, dada por um título de mestrado e doutorado, ela nos impulsiona a subir na carreira, inclusive.
Então, portanto, a ter vencimentos agregados do valor correspondente ao mestrado ou ao doutorado. Então, ele certamente não estava em instituições públicas. Isso acho que também nos alerta para processos distintos que existem nas instituições públicas de ensino e nas instituições privadas de ensino superior, que possivelmente não fazem esse acompanhamento da formação com tanta regularidade e com tanto rigor como as instituições públicas realizam, né? Por exemplo, no caso dele, ele saiu para fazer um mestrado ou um pós-doutorado e a dissertação ou a tese não foi aprovada, né? Se ele tivesse ficado esse tempo em licença, ele teria que devolver aos cofres públicos o dinheiro do salário dele, por exemplo, se isso fosse numa instituição pública de ensino, né? Então, é para a gente ver que existem acompanhamentos diferentes. Isso vai bem de encontro nessa perspectiva que o governo fica o tempo todo batendo, de que o público não tem qualidade, de que o público não tem acompanhamento, de que o público não é rigoroso, que no público é que há enfim, corrupções e por aí vai. O que a gente está vendo é justamente o contrário. O pior de tudo isso, Eblin, é que o Decotelli era visto como um quadro mais técnico no Ministério depois de duas figuras como Abraham Weintraub e Ricardo Vélez Rodrigues, representantes da ala ideológica do governo. Você acha que esse episódio pode, de alguma forma, fortalecer esse grupo mais alinhado ao conservadorismo? Anderson, então, para nós aí tem uma questão que é central. Nós compreendemos que a técnica não é neutra, né? A técnica ela serve sempre a algum projeto de sociedade. Isso é explícito, por exemplo, quando a gente faz a análise do fascismo, do massacre judeu que nós tivemos nesse período fascista, nazista da história da humanidade, em que a técnica, a tecnologia, a ciência era usada para justificar, inclusive, a eliminação dos judeus e para matar judeus, né? Então, a mesma técnica utilizada lá, ou a mesma técnica e a mesma ciência utilizada para produzir uma bomba atômica, ela pode ser utilizada para o benefício e o bem-estar da população, se o projeto de sociedade ao qual essa técnica e a ciência está a serviço seja um projeto que pense no coletivo e não em projetos de extermínio, de eliminação, em projetos obscurantistas, como infelizmente a gente tem na marca da nossa história. Então, com isso eu quero dizer o quê? Que nós não acreditamos que seja possível no governo Bolsonaro entrar um quadro que seja técnico e que não seja aliado do obscurantismo. Porque, para nós, neste governo, não é possível outra coisa, e o governo e o presidente da República, a todo momento, ele explicita isso, não pode estar neste governo alguém que não corrobore com a perspectiva fundamentalista, obscurantista, anti-ciência, miliciana e militarizada desse governo. Então, não é possível na nossa compreensão, né, um quadro técnico. Fora que nós compreendemos que a educação, ela não é técnica apenas, né? A técnica da educação, ela tem que ser uma técnica que considere a educação um meio de contribuir para o livre pensar, um meio de contribuir para a elevação da consciência crítica dos sujeitos, né? Um meio de contribuir para a elevação da qualidade de vida do conjunto da sociedade, na medida que a educação serve para a produção de conhecimentos que vão ser fundamentais para a defesa da vida, né? Para a produção de conhecimentos que vão melhorar as condições de vida, em especial da população mais pobre. Na medida que a educação ela é um elemento, né, de diminuir a desigualdade social produzida historicamente na sociedade. Bem, então, para nós não é possível um quadro técnico que
em especial na educação, né, que não vislumbre essa perspectiva de uma educação que possa contribuir para a emancipação humana. Por isso, para nós, toda a técnica do governo Bolsonaro é uma técnica obscurantista. É uma técnica que vai tentar calar a diferença, é uma técnica que vai tentar invisibilizar os desiguais, né? É uma técnica que vai servir ao projeto do capital e ao projeto fundamentalista desse governo. Então, para nós, não há esperança de que nesse governo vá haver uma técnica que seja uma técnica que considere a educação um elemento importante para a população, porque para este governo a educação não é importante. Os nomes sondados pelo Jair Bolsonaro para assumir o ministério são os de Sérgio Santana, ex-assessor de Abraham Weintraub, e Ilona Bexquerrazi, atual secretária de Educação Básica. Dá para fazer uma avaliação a respeito desses dois, Eblin? Olha, Anderson, eu não tenho como fazer uma avaliação dessas duas pessoas, porque eu não conheço a trajetória profissional delas. O que eu posso dizer sobre essa perspectiva se encadeia no conjunto de outras respostas desse diálogo que a gente vem fazendo aqui, né? Pessoas que estão hoje construindo este governo fundamentalista, anti-ciência, elas certamente são pessoas que concordam, que corroboram com essa perspectiva de educação. Então, para nós, parece que não fará muita diferença, né? É nessa perspectiva. Nos parece que, no caso da educação, entre a briga da ala militar, né, que pode, por incrível que pareça, ser um pouco mais dialogável, né, neste governo, do que a ala fundamentalista, do que a ala obscurantista, anti-ciência, parece que nesse diálogo, no Ministério da Educação, o que prevalece ainda é a perspectiva da anti-ciência, né? Então, você pensar, alguém que era assessor do Weintraub é porque comungava daquele mesmo projeto, né? Alguém que hoje está na Secretaria Especial de Educação Básica, a educação básica que hoje orienta o ensino à distância, né? O ensino à distância para a educação infantil. Então, o que você espera, né? O que esperar dessas pessoas que estão construindo a proposta do Ministério da Educação? O Ministério da Educação, ele não é apenas o ministro. Ele é o conjunto também do seu corpo técnico. E na medida que a gente tem um corpo técnico montado por esse governo, nós temos um corpo técnico montado subsidiado nesta perspectiva de projeto de educação e de ciência. Então, parece que não muda muita coisa. O que a gente acha que pode ter de diferente? Pode ser que uma figura tenha um pouco mais de diálogo, porque o Weintraub não tinha, né? Esse a gente nem experimentou, nem pôde experimentar, né, se ele dialogaria mais ou não. Talvez isso, um pouco mais de diálogo, mas no projeto estruturante para a educação, o projeto é o mesmo, independente da figura que vai ser colocada lá pelo presidente da República, né? Então, também nós não temos perspectivas sobre esses nomes que estão sendo ventilados. Independentemente de quem venha a ocupar o ministério, Eblin, fato é que o Brasil caminha a passos largos para 4 anos de absoluto hiato na educação com o governo de Jair Bolsonaro. Você ainda consegue enxergar alguma possibilidade de mudança neste cenário? Para nós, a primeira grande possibilidade de mudança, que seria uma mudança estruturante, é a derrubada desse governo, né? Então, nós do Sindicato Nacional estamos convictos de que o governo Bolsonaro ele não representa os interesses da educação, ele, no seu conjunto, né? Não é só o Bolsonaro, é o conjunto do seu governo, né? Ele não representa os interesses da classe trabalhadora, ele tem prestado um desserviço ao país, né? Desestruturando ainda mais as políticas públicas, desvalorizando a produção do conhecimento, que é um elemento estruturante dos direitos, das políticas públicas e sociais, é um elemento estruturante do desenvolvimento de um país que pretende se tornar uma nação,
né? Então esse governo, em todas as suas linhas, vem demonstrando uma subordinação ao capital internacional, essa perspectiva obscurantista, reproduz os mesmos vícios que governos anteriores também realizavam, né? Como a negociação com o Congresso Nacional, como a liberação de verbas para aprovação daquilo que ele quer, né? A defesa intransigente da família e dos seus aliados, dos seus amigos. Então, nós não temos perspectiva nenhuma com esse governo, né? E para nós o melhor seria sim a saída do governo Bolsonaro, o fim desse governo, e não esperar 4 anos para que ele termine. Por isso, antes, inclusive, assinou aquele grande pedido de impeachment realizado por movimentos sociais, partidos, organizações políticas, movimento sindical, que foi também protocolado, né? E que a gente espera que tenha alguma sequência, né, esse conjunto de pedidos de impeachment que já existem, né? Então, para nós, a principal perspectiva é que esse governo não dure 4 anos. Porque se ele durar 4 anos com esta política, nós teremos a condenação de uma geração, né? Por todo o processo de desestruturação, por toda a perda de direitos, pela desvalorização da ciência e da cultura e da educação, essa sequela e essa marca, né, esse projeto, se durar 4 anos, ele vai ser muito custoso para a classe trabalhadora e para nós vai ser muito mais difícil de recuperar direitos e de reestruturar setores fundantes da sociedade, como a educação pública, né? Então, de fato, a nossa perspectiva é que ele não dure 4 anos, porque se durar, nós teremos certamente o pior governo, a pior política para a educação pública superior brasileira que nós já tivemos ao longo das histórias. Pior ainda do que a ditadura militar. Mudando um pouco de assunto, Eblin, a enquete para a escolha da nova data do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, foi encerrada na última terça-feira. Nós já até havíamos abordado esse tema aqui no programa recentemente, mas eu gostaria de uma avaliação sua para essa nova data do Enem. Então, parece que essa enquete, né, que o governo fez demonstrou aquilo que a gente já vem defendendo, né? O Enem tinha que ser adiado mesmo, óbvio, e não dá para fingir ou achar que nós estamos numa normalidade, né? E que tudo vai poder acontecer como antes da pandemia, ou que as pessoas estão em casa, em isolamento, aquelas que estão podendo fazer isolamento, que elas estão em casa na sua normalidade. O que a resposta dos inscritos no Enem diz? Diz que eles não se sentem preparados para fazer a prova agora, né? E possivelmente essa falta de preparação se dá, por um lado, pela interrupção das aulas regulares, né? E por outro, pelas questões emocionais, né? Ninguém está vivendo numa tranquilidade, as pessoas não estão de férias em casa, sabe? Ou elas não estão se dando ao luxo de ter reclusão para poder estudar. Não, elas estão lidando com a adversidade de uma pandemia que está matando pessoas e, enfim, e que está levando famílias a perderem entes queridos, e que está desestruturando as famílias por conta do desemprego. Isso tudo são elementos que atingem os alunos, os estudantes, as pessoas que se inscrevem no Enem, né? Então, me parece que foi muito positivo que a maior parte dos inscritos tenha optado por maio, porque só ratificou a defesa que nós estamos fazendo de que o Enem tem que ser adiado, né, que é possível sim não ter Enem em 2020, que nós não estamos vivendo um momento de regularidade e que nós vamos ter que nos adaptar nesse período, para que nenhuma ação seja uma ação a mais para adoecer a população, para adoecer as pessoas, né? E para mexer, inclusive, com a saúde mental. Então, parece que a resposta, ela é a resposta dos argumentos que nós já estamos fazendo desde abril.
Para encerrar, Eblin, eu gostaria de falar sobre a situação da educação na pandemia, outro tema recorrente nas nossas últimas entrevistas. Uma pesquisa do Datafolha divulgada no último sábado constatou que 76% dos brasileiros acreditam que as escolas precisam ficar fechadas durante o período do novo coronavírus. Você já comentou que também é favorável a este cenário. Eu gostaria de saber, Eblin, como é que andam as pressões para que os profissionais de educação retomem os trabalhos? Vocês aí do sindicato têm recebido algum tipo de coação neste sentido? Olha, Anderson, assim como a pesquisa sobre a data do Enem, essa pesquisa também revela que nós estamos corretos ao defender a continuidade do fechamento das escolas e das universidades, institutos federais e Cefetes, né? E ao acertar nessa perspectiva, né, e na reivindicação de que as instituições de ensino permaneçam fechadas, isso revela, não é que nós somos adivinhos, né? Porque a gente não está adivinhando, a gente não tem bola de cristal. Isso só revela que a gente se pauta, as ações do sindicato, né, as ações dos movimentos que defendem a educação pública e o direito dos trabalhadores, têm se pautado por interpretar a realidade social, o que esse governo não faz. Esse governo não lê a realidade, ele não interpreta a realidade de forma real, né? E ele não dialoga com o real. Por isso, todas as ações desse governo são ações de desprezo à vida, de desprezo aos mais pobres, né? De desprezo aos trabalhadores. Para nós, reforçar a perspectiva de que é necessário manter as instituições de educação fechadas é reforçar a perspectiva de defesa do isolamento social em defesa da vida, né? Nesse momento, para nós, o mais importante é defender a vida. E o tempo escolar, o ano escolar, a gente vai recuperar posteriormente, né? Isso é possível e a gente sabe que isso é possível. Bem, as pressões são muitas para que a educação retorne. E acho que existem pressões diferenciadas na educação básica, né, que não é o que nós representamos, o Antissindicato Nacional não representa a educação básica, e a pressão sobre as universidades, institutos federais e Cefetes, né? Na educação básica, a pressão se dá muito por conta desse aligeramento na necessidade de retorno das atividades laborativas nas cidades, né? Sem escola, sem onde ter para onde enviar os filhos, a classe trabalhadora não pode retornar ao trabalho. Então, nós vamos ter um conjunto de outros problemas, que é a não conjugação entre reabertura de comércio, reabertura de empresas, reabertura da produção, né, e a não reabertura das escolas. Então, a pressão sobre a educação básica, certamente, ela é muito mais forte, possivelmente, do que seja, e muito mais cruel, eu diria também, do que seja na educação superior. Na educação superior, a nossa principal pressão hoje é para aderir ao ensino remoto. Uma parte dos gestores e também o governo federal, de alguma maneira, tem compreendido que a adesão ao ensino remoto nos colocaria numa situação confortável, que seria o de não retorno presencial e o de fazer o ensino, né? Nós estamos lutando pelas duas coisas. Primeiro, para manter o isolamento social nesse momento, a nossa avaliação é de que não é hora de retornar e que a gente só pode retornar presencialmente quando as organizações de saúde, as organizações sérias de saúde indicarem que é possível um retorno presencial da educação, mas nós estamos também numa campanha fortíssima pela não substituição do ensino presencial pelo ensino remoto. Nós entendemos que não é possível fazer o tripé da universidade pública na complexidade, na perspectiva dialógica que nós compreendemos da educação, na qualidade, né, na produção do conhecimento que nós temos nas atividades presenciais, que nós não temos como transpor isso para o ensino à distância e que, portanto, o ensino remoto, neste momento em que nós não tivemos preparação, em que os professores não estão preparados, em que não há tecnologia suficiente para isso, ele vai sim ser um elemento de desqualificação da educação e de rebaixamento da educação superior.
Então, nós compreendemos que nesse momento é possível a realização de algumas atividades remotas, que não sejam as atividades de ensino, mas algumas atividades de pesquisa, de extensão, de produção por parte dos professores e algumas atividades coletivas com os alunos, mas sem a necessidade de garantir o conteúdo que vai fazer o aluno finalizar o semestre e ele se formar também de forma remota, né? Porque nesse momento não é possível também uma formatura presencial. Então nós achamos que essa é uma pressão que estão fazendo na educação superior na perspectiva de cumprir os elementos do projeto de educação do capital, que é aligerar a formação nas universidades e introduzir o ensino à distância como um elemento estruturante do ensino presencial, né? Então, para nós é muito negativo que hoje a gente sucumba tanto a perspectiva do ensino à distância, como a qualquer pressão que eventualmente venha a ser feita, e alguns estados, alguns governadores já estão nessa pressão para o retorno presencial das nossas universidades, institutos federais e Cefetes, né? Então, por enquanto, é defender o isolamento, defender a estruturação das universidades para o momento pós-pandemia e defender a vida acima de tudo. Eblin Farage, muito obrigado por novamente conversar conosco aqui no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo dia e mando um abraço. Um abraço a você, Anderson, um abraço a todos os ouvintes. Mais uma vez, super agradecemos o convite. O Antissindicato Nacional está sempre à disposição do Faixa Livre para a gente fazer esses debates tão fundamentais para a sociedade. Um grande abraço. Conversamos aqui com a diretora do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o ANDES, Eblin Farage. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouco. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o presidente da Associação de Funcionários do BNDES, Arthur Koblitz. Arthur Koblitz, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do Faixa Livre. Arthur, muito obrigado por conversar novamente conosco aqui no Faixa Livre. Arthur, para começar, eu gostaria de falar um pouco sobre as lives que vocês lá da AFBNDES realizaram nas últimas semanas, no recém-inaugurado canal de vocês no YouTube a respeito da situação da economia no nosso país. A primeira delas tratou do tema O papel do setor público para a retomada do crescimento e contou com a participação do economista Nelson Marconi. Na última terça-feira, o assunto tratado com o também economista José Luiz Oreiro foi a crise do coronavírus e política monetária. Por que as taxas de juros continuam altas? Eu gostaria primeiro, Arthur, que você falasse um pouco para os nossos ouvintes sobre essas lives, as quais você mediou. Como é que se deram as discussões? Elas atenderam às expectativas de vocês lá da Associação de Funcionários? A palavra é tua. Olha, Anderson, obrigado por perguntar. Eu acho que eu convido as pessoas a assistirem as lives. Elas foram muito interessantes, com muito conteúdo. Foram técnicas, mas foram também bem espontâneas, foi divertidas assim. E eu mesmo aprendi muito nessas conversas, né? Foram três economistas que eu respeito muito e que tem uma obra bastante extensa, né? Eu acho que o que as pessoas devem fazer é procurar no YouTube e assistir. Eu acho que vale a pena para entender o que está acontecendo no Brasil hoje e também para quem quer se informar, se atualizar mais sobre teoria econômica. A gente fez discussões sobre questões mais de longo prazo, temas que pessoas de esquerda ou desenvolvimentistas têm que enfrentar. Então eu gostei muito de ter participado e aprendi com as lives. O conteúdo dessas lives continua disponível para quem quiser assistir lá no YouTube, Arthur. Aliás, fala um pouco sobre esse canal de vocês da FBNDES, por favor. De onde surgiu essa ideia? Os vídeos estão
Estão todos eles nesse canal afbnds.institucional. É um canal que a gente tinha já antigo, que a gente armazenava os vídeos dos eventos que a gente fazia, que a gente promoveu de debates, seminários. Tem alguns anos já esse canal, e agora a gente está alimentando ele com uma série de novos conteúdos, de vídeos de campanhas que a gente realizou em defesa do BNDES, as lives, tem uma homenagem ao Carlos Lessa, tem um estoque interessante de vídeos nesse canal. Eu quero aproveitar a sua presença aqui no programa, Arthur, para te questionar a respeito justamente desses dois temas debatidos por vocês da Associação de Funcionários. Este cenário provocado pela pandemia nos coloca diante de perdas na economia nunca antes vistas. Como é que você tem observado o papel do setor público diante dos desafios impostos pela Covid-19, Arthur? Os entes têm agido com responsabilidade? Infelizmente não, Anderson, para ir direto ao seu ponto. Eu acho que a discussão até não merece maiores controvérsias, né? Na parte de ação via crédito, né, ação creditícia, o próprio Paulo Guedes reconhece que o negócio não funcionou. A gente já tinha antecipado isso, no que diz respeito à BNDES, já tinha antecipado isso, já tinha inclusive conversado aqui com você no Faixa Livre, que não ia funcionar, né? Que era tímido e que os problemas do que está sendo anunciado eram muito grandes. O maior deles é você, na minha opinião, deixar toda ação creditícia do BNDES passar pelo filtro dos bancos privados. Na verdade, o que fica bem claro é que a maior parte das iniciativas que foram elaboradas por esse governo para ajudar as empresas foram de origem, foram motivadas por pessoas ligadas diretamente ao sistema financeiro, ao sistema privado brasileiro, esse oligopólio brasileiro, que é a origem de boa parte da equipe econômica. Em particular, é a origem do ministro da Economia e do presidente do BNDES. Então, o que está se fazendo no Brasil é uma outra forma de você avaliar a qualidade do que é feito no Brasil, você comparar com o resto do mundo, né? O Brasil tem bancos públicos parrudos, bancos públicos que podem serem usados, os instrumentos estão disponíveis, e o governo age como se não tivesse recurso a esses instrumentos, né? Na parte de ajuda direta, né, esse auxílio emergencial, por pressão do Congresso, como a gente está vendo, né, o governo quis dar R$200, depois não queria renovar o auxílio emergencial, a gente vê que o governo acabou fazendo empurrado, e é a parte que funcionou, né, que tem funcionado mais ou menos dessa história. Mas, olha, é difícil não projetar um desastre no Brasil, viu? A equipe econômica, assim, não dá para esconder, não dá para tergiversar sobre isso. A equipe econômica é despreparada, é incompetente. Então, é uma irresponsabilidade ter um time de pessoas que não tem condições de tocar essa crise, né? Eu acho que isso não é uma atitude responsável. Manter pessoas que não estão preparadas para enfrentar essa crise. Então, isso, infelizmente, eu acho que é o cenário que está se desenhando aí. É um cenário nada bom. Agora, o que você acha que falta para que tenhamos um quadro mais favorável, Arthur? Talvez uma integração maior entre os entes federados? Aliás, neste cenário de predominância dos neoliberais no governo federal, é possível que haja uma atuação firme do Estado para conter os efeitos da pandemia? Olha, Anderson, esse grupo em particular de neoliberais, eu acho que ninguém tem razão para esperar mais nada deles, entendeu? Sim, nós não estamos no momento também de dar grandes chances, nós não podemos nos dar esse luxo, entendeu? Eu não sei se outros neoliberais, eu preferia que não fossem neoliberais, preferia pessoas que pelo menos fossem pragmáticas sobre o tema. Agora, esse grupo de neoliberais que está hoje no poder é particularmente incompetente. Porque assim, o neoliberalismo ainda é a ideologia dominante, principalmente na área econômica. Então, assim, eu tenho governos do mundo inteiro pilotados por economistas neoliberais, mas que tiveram o bom senso, o pragmatismo mínimo de entender o que era essa crise e de
usar medidas de intervenção estatal e priorizar o enfrentamento da crise. Esse governo não é o que eles fazem. A preocupação fundamental deles é não tirar de foco a agenda que já vinha fracassando, né? Eles têm compromisso ideológico fundamental com essa agenda. Para eles, a crise tem que ser usada para dobrar a aposta e continuar implementando esse pacote de medidas ultraliberais. E do ponto de vista dos brasileiros, assim, nós estamos no 5º ano dessa aposta. A presidente Dilma foi eleita fazendo um discurso de que não tinha, que o país não devia adotar esse pacote liberal. Ela capitulou, né? Há quem chame isso do que ela fez até de golpe. Eu estou citando aqui, posso citar aqui o líder do Movimento Sem Terra, né, que falou, teve 2 golpes no Brasil. O primeiro golpe foi o estelionato eleitoral da Dilma. E a partir dali, com o Joaquim Levy, a gente adotou medidas de uma austeridade que leva o Brasil a um buraco completo. Nós estamos só no governo Temer, e essa coisa vem acelerando, né? O governo Temer fez o desenho e agora a gente botou na mão do pessoal mais tosco possível, o pessoal mais incompetente possível, para finalizar o trabalho. Chegou a pandemia, nós estamos num momento de escândalo nesse sentido. Eu acho que os brasileiros, assim, o que a gente tem que apelar é pelo instinto de sobrevivência dos brasileiros. Hoje reagir ao que está sendo feito é uma questão de sobrevivência. Empresas estão sendo destruídas, empregos perdidos, pessoas morrendo nessa pandemia. Ou o Brasil se levanta, ou é o efeito de uma guerra. O resultado vai ser o resultado de uma guerra contra o país. Né? Cara, eu vejo a situação como uma situação muito grave. E qual é a sua avaliação para a atuação do BNDES neste cenário, Arthur? O banco sob o comando de Gustavo Montesano tem feito jus ao seu histórico de relevância na contenção de crises no nosso país? O Montesano é parte do problema, obviamente. Ele é um cara, de novo, não estou fazendo hipóteses aqui, ele é um discípulo do Paulo Guedes. Ele, no outro dia, numa live recente, com o pessoal da XP, falou que ele, assim que soube que tinha a candidatura do Bolsonaro e que o Paulo Guedes era o ministro da Economia, ele procura o Paulo Guedes e pede, por favor, para fazer parte da equipe econômica. O Paulo Guedes, para ele, não é um guru, é uma referência, entendeu? Então, assim, nós nunca tivemos um presidente, talvez, tão teleguiado, tão submetido a Brasília. Claro que não, o BNDES não tem sido usado como pode ser usado, e você pode julgar isso de várias maneiras. Vamos pegar nos próprios termos deles. Eles fizeram uma programação muito discutível, que a gente já comentou aqui, de que o BNDES injetaria 97 bilhões aí para debelar a crise. Nós questionamos esses números, o significado deles, mas vamos deixar tudo isso de lado e vamos pegar os números que eles falaram, 97 bilhões. Até agora, desses valores, só 18 bilhões foram desembolsados. Nós estamos aí há quantos meses já no meio dessa crise. Então, assim, é indisfarçável, não tem por onde se olhar sem ver fracasso completo, total. Né? A gente sabe que, quer dizer, como a questão é nos próprios termos, ele está sendo pressionado até por Brasília, porque a coisa toda é muito feia. Nós temos ouvido reclamações ultimamente, Arthur, de micro e pequenos empresários que não estariam tendo acesso a uma linha de crédito disponibilizada pelo BNDES para esse momento de pandemia. Como é que anda a situação atualmente? Qual é o principal motivo para esses empreendedores não conseguirem acessar o dinheiro para salvar suas empresas da falência? Olha só, Anderson, até agora, a forma como o BNDES tem atuado na crise, como eu já falei, ela está filtrada pela ação dos bancos privados.
Ou seja, o banco ele disponibiliza os recursos, o funding, numa linha. Vamos falar aqui dessa linha aí que foi aberta de capital de giro. Não foi aberta, era uma linha que já existia e você aumentou alguns limites que você poderia disponibilizar de recursos para empresas, mas isso não teve efeito nenhum sobre o limite que as micro e pequenas empresas poderiam acessar. Você basicamente aí afetou o limite de crédito que para atender médias empresas, né? Não pequenas e micro. Os bancos privados sabem que tem essa linha do BNDES, mas eles usam ela da seguinte forma: eles pegam os recursos e eles ficam com o risco de crédito. Ele tem acesso a um recurso, tem acesso a um preço que o BNDES estabelece, mas quem fica com o inadimplemento, caso, né, ele ocorra, caso a empresa não pague, quem fica no prejuízo são os bancos. Nós estamos num momento de altíssima incerteza. Altíssima incerteza. Particularmente no Brasil, essa incerteza, assim, a incerteza que vem dos efeitos da pandemia. Quem é que pode dizer quando é que a gente volta ao normal? No mundo inteiro isso é um mistério, nós estamos testando isso. Agora, no Brasil, com esse governo, com os desmandos, com a bagunça, com gente que está morrendo em hospital, porque não é porque falta respirador, é porque falta sedativo para dar para a pessoa poder usar um respirador. Numa situação como essa, que investidores internacionais já tiraram dinheiro do Brasil, numa situação como essa, como é que um banco privado vai assumir risco de crédito com pequenas e microempresas? Isso não vai acontecer. O governo tinha que entrar com uma ação pesada de capitalização dos bancos públicos para dar uma folga para esses bancos, para eles assumirem uma parcela desses riscos nos seus passivos. Não tinha outro jeito, você tinha que fazer uma política que fosse orientada administrativamente, pelo cálculo privado, o cálculo de mercado. Ninguém tem que emprestar, ou tem que emprestar uma taxa muito alta. Então, mesmo que está saindo para empresas maiores, está saindo uma taxa absurda. As empresas estão pegando empréstimos em situações desesperadas e vão ter problema no futuro. Estamos também criando uma crise para o médio prazo. Assim, não há sinal de que esse governo aceite esse diagnóstico. Eles vieram agora com um plano de estabelecer um sistema de turbinar um produto que tem garantia do BNDES. Eles estão testando coisas, sabe, novas e a gente não sabe se esse negócio vai ficar de pé. Não é a hora para você ficar fazendo experimentações econômicas, é a vida das pessoas que está em jogo. Você tem instrumentos que são eficazes, que já mostraram que funcionam, né? Basicamente o que é isso? Usar bancos públicos, capitalizar bancos públicos para estenderem essas linhas de crédito. Isso tem eficácia, isso vai ter efeito. A discussão sobre a eficiência desse uso numa emergência como essa, ou seja, o quanto você poderia fazer mais ou melhor usando esses recursos, ela é secundária agora. Agora trata-se de ter uma efetividade, entendeu? De estar preocupado com a eficácia. Então isso se junta com a questão que você levantou antes. Isso é irresponsável fazer isso. Eles fazem isso porque não há empatia desse governo com a questão social, com a questão da indústria no Brasil. Diante de tudo isso, Arthur, entra em discussão o tema da outra live que vocês realizaram. Um assunto muito presente nessa transmissão diz respeito aos malefícios provocados pela transição da taxa de juros de longo prazo, a TJLP, para a taxa de longo prazo, a TLP. Além de explicar para os nossos ouvintes o que são essas duas taxas, de que forma elas se diferenciam, eu gostaria de saber os problemas que ocorreram na nossa economia com essa troca de siglas. Olha, simplificando, Anderson, a gente basicamente é o seguinte: o BNDES ele tinha que remunerar os recursos públicos a que ele tinha acesso pela antiga TJLP, a taxa de juros de longo prazo. Essa taxa era uma taxa fixada, basicamente de acordo com a vontade do governo. É o que a gente fala que a gente chama de discricionário, ou seja, o governo, Conselho Monetário Nacional, discutia e decidia qual era a taxa adequada para empréstimos do BNDES. Empréstimos do BNDES são, na sua grande maioria, empréstimos de longo prazo, 5 anos ou mais, empréstimos para infraestrutura, para investimento das indústrias, etc. e tal. E
você tinha, então, o poder de, numa crise como essa, fixar uma TJLP num valor que estimulasse a reação do setor produtivo. Você colocaria a taxa de juros num patamar baixo e você, com isso, estimulava o investimento no Brasil. O Conselho Monetário Nacional, não o BNDES, quer dizer, o Conselho Monetário Nacional envolve aí o presidente do Banco Central, o ministro da Economia, ele poderia decidir, fazer uma análise da situação e fixar esse valor. O que foi feito no governo Temer foi criar a TLP. Ela modificou essa regra de fixação dessa taxa que o BNDES tem que usar para remunerar os recursos públicos que ele tem disponível. Essa taxa, esse procedimento que foi fixado com a TLP, ela basicamente fala o seguinte, olha, essa taxa vai ser uma taxa de mercado. É uma taxa aí que reflete a expectativa da política monetária no Brasil no futuro. Então, essa taxa, ela reflete as incertezas do mercado, né, sobre a política monetária. Ela é resultado aí de apostas privadas, ela é uma taxa de mercado, então, entendeu? De uma avaliação de mercado. O que acontece numa situação de incerteza? Numa situação em que o governo quer estimular a reativação da economia, né? Num momento como a gente está vivendo agora, de recessão, você quer estimular a economia. Bom, com essa taxa, como a TLP, como foi estipulada, o governo não tem mais esse poder. A taxa vai refletir o que o mercado está pensando. Numa situação de crise, o mercado pensa o pior. Então, o que acontece é que a taxa, ela, ao invés de permitir uma ação contracíclica, o banco agir no momento ruim da economia para estimular a economia, ela acaba sendo procíclica, porque ela obriga o BNDES a aumentar a sua taxa quando a situação econômica está ruim. Quando os agentes econômicos começam a projetar um futuro não muito bom para a economia, isso acaba acontecendo em momentos que as situações não estão muito boas, então as pessoas projetam para frente o que está acontecendo agora, o BNDES também fica com uma taxa pesada, uma taxa alta para emprestar para o setor privado. Isso é um problema que foi apontado várias vezes no debate que houve, o debate na opinião pública que houve, antes de ser implementada essa mudança na taxa do BNDES. A FBNDES, a Associação dos Funcionários do BNDES, teve uma participação destacada nesse processo. Então a gente sabe muito bem que todos esses pontos foram levantados na época. Agora, a equipe econômica que planejou o governo Temer, o pessoal da Ponte para o Futuro, que é o pessoal que deixou esse legado aí para ser pilotado por esse time B, que é a atual equipe econômica, mas tem muita gente do governo Temer ainda no segundo escalão desse governo, e esse pessoal que preparou isso simplesmente ignorou. Basicamente porque é um bando de gente ultrafundamentalista liberal. Então nós estamos simplesmente tendo uma experiência de laboratório, numa situação extrema, está acontecendo exatamente o que a gente tinha apontado lá atrás, que essa taxa não iria ajudar num momento que a gente estivesse numa dificuldade e precisasse de uma ação estatal para estimular a economia. Estamos simplesmente fazendo a prova do que era claro naquele momento. A pergunta que não quer calar, Arthur, é a seguinte: por que a atual política monetária implementada pelo governo mantém as taxas de juros reais nas alturas? Economistas do mundo inteiro têm defendido medidas keynesianas para conter as perdas nessa crise sem precedentes. O liberalismo brasileiro não é capaz de ceder 1 milímetro, nem mesmo em um momento grave como esse? Olha, a conversa sobre o patamar da taxa de juros é interessante e a gente teve a última live com o Zé Luiz Oreiro, foi muito boa nesse sentido, né? O ponto que ele defende é o seguinte: a taxa de juros ainda está alta, né? Ela baixou muito, historicamente, ela está num patamar baixo. Agora, para você avaliar o quanto alto ou baixo está uma taxa, depende da referência que você fixe, né? Se você fixar a referência internacional e a situação que a gente está passando na economia brasileira, essa taxa ainda garante aí um valor real substantivo. Ou seja, se você pegar a taxa de juros e tirar, né, dela a expectativa de inflação, ela ainda está num patamar que dá um valor aí positivo para essa taxa real, né, na casa aí de 2 pontos percentuais. Isso não é o que está vendo no resto do mundo. No resto do mundo, essa taxa está ou igual a zero,
essa taxa real, ou mesmo negativa. Então, é um momento de tentar maximizar a ação da reação do setor privado, seja no sentido de investir, de continuar suas atividades, né? Isso também tem uma questão psicológica importante, né? Uma mudança mais drástica na taxa de juros daria um sinal de comprometimento do governo com a recuperação da economia. De novo, você imagina pessoas que estão botando seu dinheiro privado, seu dinheiro próprio, em negócios no Brasil hoje. Elas precisam de uma sinalização de que o governo vai fazer o que for possível para diminuir os prejuízos delas. Porque o governo entende que que essas empresas não são responsáveis pela crise que a gente está vivendo. Então, esse governo não sinaliza nada disso. Ele sinaliza que vai fazer o que tem que fazer de acordo com os preceitos dele e quem for podre que se quebre, entendeu? O setor privado vai agir usando a sua racionalidade, se protegendo, se defendendo. Então, sim, como eu falei antes, concordo com você, nossos neoliberais são do tipo muito ferrenho e hoje nós somos pilotados por uma facção particularmente inepta desse grupo. Para encerrar, Arthur, com tudo que está posto, dá para vislumbrar um quadro de retomada da nossa economia? É possível se fazer uma previsão para quando o país vai começar a colocar a cabeça para fora desse pântano? Anderson, infelizmente não, cara. Com essa turma que está aí, realmente é difícil prever. A economia tem mecanismos de recuperação automática, a própria queda tende a gerar estímulos, mas o que a história da reação brasileira em relação à crise de 2014, 2015 mostra é que esses mecanismos de recuperação automática, espontânea, eles sozinhos não conseguem dar conta. Levam a recuperação muito arrastada. Quando há recuperação, nós estamos vivendo a recuperação mais lenta da história do Brasil. Tem vários gráficos aí divulgados que comparam a crise e a recuperação brasileira, né, com outras grandes crises, a crise dos anos de 29, a crise dos anos 80. O nosso desempenho contra a nossa própria performance, nosso próprio desempenho no passado é muito ruim. Então, faz diferença quem está pilotando a economia. Essa equipe econômica não tem a menor capacidade disso. E por isso que eu acho que é fundamental a mobilização dos brasileiros agora para afastar esse governo que tem se comportado de forma antidemocrática, que tem sido absolutamente, criminosamente irresponsável no combate à crise sanitária e igualmente inepto e irresponsável em debelar a crise econômica ligada ao coronavírus. Então, assim eu acho que nós estamos de novo, eu concluo com isso, nós estamos num momento que tá exigindo, está testando nossos instintos de sobrevivência. Né? Nós vamos assistir parado, calado, vidas dos nossos irmãos brasileiros estarem sendo jogadas aí no lixo, sabe? As empresas sendo destruídas, o produtivo brasileiro sendo destruído ainda mais. Eu acho que a gente tem que se mobilizar, dar uma resposta e afastar esse governo. Não importa o que venha, vai vir um governo, qualquer governo que venha, vai vir com uma preocupação maior de atender aos anseios de um movimento que tenha deposto o atual governo. Entendeu? Seria um avanço. As pessoas fazem cálculos errados, não é momento agora de fazer cálculo eleitoral, não é momento agora, é uma questão de salvação nacional. Se esse termo de algum dia teve uma aplicação, ele tem nesse momento da vida brasileira. É uma crise inédita no Brasil, entendeu? Então, eu não gosto do papel de catastrofista, de Cassandra, não faz meu estilo. Assim, mas a minha preocupação é muito grande porque a gente ainda não viu o tamanho da desgraça que essa condução desastrada desse governo tá conduzindo, tá levando a gente. A gente ainda está no início desse processo de testemunhar o desastre. Eu não tenho esperança nenhuma que essas pessoas façam correção de rumo. Eles tiveram uma chance de correção do rumo quando apareceu a crise. Ficaram perdidos, mas quando recobraram os sentidos, foi para manter a mesma agenda, o mesmo programa que eles estavam tocando antes.
Eu não tenho esperança nenhuma que essa equipe econômica aprenda com o processo. Não tem possibilidade. São pessoas despreparadas, fundamentalistas e com conexões, tem interações com o quê? Com o setor privado financeiro nacional. Mas de uma forma escancarada. Assim, não é uma denúncia, isso é uma constatação. Tá aí, as lives que eles fazem é com a XP. É para esse público que eles falam, para os investidores que estão na Bolsa. Entendeu? É uma questão de salvação nacional, uma questão... Com essa equipe, a gente não sabe o que nos aguarda no futuro. Então, eu acho que nós temos vários crimes que foram cometidos de responsabilidade, nós temos um presidente da República que está na espreita, ele até agora não conseguiu criar uma situação para detonar uma virada no regime. Eu não sei nem qual bem pode ser essa virada. Pode ser uma ditadura clássica? Você não pode excluir nada. Pode ser uma coisa, só uma questão de dobrar os outros poderes, dobrar a imprensa, a gente não sabe, mas não pode ter dúvida mais das intenções autoritárias e golpistas do presidente Bolsonaro. Então eu tenho mais do que razão para protestar, para se manifestar, para defender o afastamento do presidente da República e junto com ele, certamente irá toda a equipe econômica. É a esperança que a gente tem para minimizar as perdas já contratadas, econômicas e de vidas. As perdas já estão contratadas. Já tem mortes que se tornaram inevitáveis pela inépcia desse governo, pela irresponsabilidade, pela bagunça, pela desorganização desse governo. Há um prejuízo econômico gigantesco que agora já é inevitável por conta disso. Mas se a gente quiser evitar que isso seja ampliado, a gente tem que tomar uma posição. Se as pessoas se manifestarem de forma nos panelaços, na opinião pública, nas redes sociais, a gente põe no corner esse apoio parlamentar e apoio ainda na opinião pública que esse governo tem. Arthur Koblitz, muito obrigado por conversar novamente conosco aqui no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e mandar um abraço. Anderson, foi um prazer poder fazer essa discussão com você. As perguntas foram muito boas, elas provocaram aqui a minha reflexão e até uma certa indignação quando eu começo a falar sobre essas coisas. Eu fico um pouco, assim, eu estou muito preocupado, eu acho que essa preocupação tem que ser transmitida. Bom, em geral, é assim no Faixa Livre, a gente tem aqui boas discussões, e aí eu quero deixar um abraço para você e para todos os ouvintes do Faixa Livre e até a próxima. Conversamos aqui com Arthur Koblitz, ele é presidente da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando vocês para amanhã, aqui na Rádio Bandeirantes, a partir das 8 da manhã, estarem novamente ligados para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã.